A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início a mais uma aula. Tenho certeza que seu coração vai se aquecer mais e mais com essas verdades desse livro tão precioso da Palavra de Deus. Na última aula nós começamos a falar acerca do livro de Apocalipse, a nossa segunda parte desse nosso curso. Falamos do capítulo 1, falando da revelação de Jesus Cristo e de Cristo glorificado. Eu creio que, de fato, esse é o livro em que revela com clareza a respeito de Cristo. E quando nós voltamos nosso coração para Cristo, com certeza as nossas vidas são transformadas, né? E há promessas tão preciosas que nós falamos no capítulo 1, que felizes são aqueles, ou bem-aventurados são aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras contidas nessa profecia que é o livro de Apocalipse. Olha que tremendo isso. Então veja, você precisa guardar, mas você só pode guardar aquilo que você trouxe para dentro. E a maneira como você traz para dentro do seu coração a palavra de Deus é lendo, mas também ouvindo a palavra de Deus. Então você está aqui nesse curso fazendo aquilo que de fato Deus quer que você faça. Você está aqui para aprender, para receber mais dessas verdades, e com certeza há uma promessa tremenda dizendo para você que você vai ser feliz, você vai ter uma vida feliz se você ler, se você ouvir e se você guardar as palavras dessa profecia. E hoje eu gostaria de compartilhar acerca dos aspectos proféticos das 7 igrejas de Apocalipse. Então, algo tremendo. Nós sabemos que é um livro profético, né? Todo o livro de Apocalipse, ele é profético. João mesmo, ele escreve a respeito do livro como a palavra da profecia. Há uma profecia envolvida aqui, há um aspecto profético. Jesus mesmo, lá em Apocalipse 22, 7, olha o que ele diz: eis que venho sem demora, bem-aventurado, ou seja, feliz aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Então nós vemos que esse livro é profético. Então nós temos que ver então e estudar esse livro de uma forma profética, ok? Então nós podemos entender o seguinte, que esse livro ou essas cartas que nós vamos estudar a partir de agora aponta profeticamente para algo. Mas é importante que você saiba que existe um verso que nós chamamos um verso principal, né, um resumo principal do livro de Apocalipse, que é Apocalipse 1, versículo 19. Olha o que a palavra de Deus diz: escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Veja, então esse livro aponta para coisas que passaram, as coisas que estão no presente e as coisas que ainda vão acontecer. Então é um livro extraordinário. Então, da mesma maneira, nós temos que olhar as 7 igrejas, as 7 cartas às 7 igrejas. Então, elas já tiveram um aspecto do passado, em que de fato João escreve para aquelas igrejas que existiram. Nós sabemos que existiram muito mais igrejas do que essas 7, mas lembra, o número 7 é algo completo, por isso que Deus estabeleceu esses 7 para mostrar algo completo. Então, aquelas igrejas, elas tinham aquelas necessidades, ou faziam aquilo lá que foram elogiadas, ok? Então, essas igrejas existiram, e no passado elas receberam essa palavra, para elas, passado. Mas agora, esse livro também, ou essas cartas, trazem para nós também a vida, traz revelação, traz luz, traz clareza dos acontecimentos. E com certeza fala de coisas que ainda estão por vir, que vão acontecer no futuro. Então veja, é um livro tremendo, poderoso, né? Esse livro de Apocalipse. E essas cartas são de fato algo que de fato vai tocar o nosso coração nesse estudo. Porque eu tenho certeza que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz e ela toca as nossas vidas. Então, cada uma dessas 7 igrejas, a gente pode entendê-las da seguinte maneira, ou compreendê-las didaticamente. Ela sempre vai começar falando a respeito de Jesus,
de como Jesus é descrito. Depois tem uma mensagem a essa igreja, que é para nós essa mensagem também. E tem ali uma conclusão que fala a respeito do vencedor, um aspecto ao vencedor. Então, tem igrejas que na mensagem recebem apenas elogios. Aleluia. Tem outras que recebem elogio e repreensão. Tem outras repreensão. Ok? Então veja, nós vamos estudar dessa maneira aqui, essas 7 cartas às 7 igrejas. Vamos ver o que Jesus, como Jesus é mencionado, vamos ver a mensagem e vamos ver depois o padrão do vencedor. E a primeira igreja que nós gostaríamos de compartilhar é a igreja de Éfeso. Fala comigo, Éfeso. Eu quero ser também didático aqui no nosso estudo, ok? Então, Éfeso é a primeira carta aqui no livro de Apocalipse. Gostaria que nós lêssemos aqui juntos, ok? Então, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e te moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ok? Está aqui em Apocalipse, capítulo 2. Então, primeiramente, nós vemos aqui Jesus aqui sendo descrito como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros. Talvez você fique questionando, né? Perguntando, mas o que significa Jesus ter na mão essas 7 estrelas, ele anda no meio dos candeeiros? Você vai ver que o livro de Apocalipse muitas vezes explica o próprio livro, ok? Então, vamos ver o que a Bíblia diz. Olha só, lá em Apocalipse 1, versículo 20, né? Quanto ao ministério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então veja que o próprio livro de Apocalipse está explicando o livro, ok? Então, veja aqui, que nós acabamos de ler, que as 7 estrelas, aqui no caso, são os anjos da igreja, ok? Então, os anjos da igreja, você pode entender que existe um anjo, mas nós acreditamos particularmente que esses anjos se referem àqueles que são líderes, a liderança, aqueles que carregam na verdade o encargo pela igreja, não apenas uma pessoa, mas aqueles que de fato carregam, sustentam o encargo, o amor pela igreja, ok? Esses são os anjos da igreja, ok? E a Bíblia diz então que existem os candeeiros, e os candeeiros são as igrejas. Então veja, Deus ele tem nas mãos os seus líderes, ou aqueles que carregam, sustentam o encargo pela igreja, e Jesus anda no meio da igreja, dos candeeiros. Uau! Então Jesus está sempre conosco, isso é o que a palavra de Deus nos ensina. E nós vemos que essa é uma igreja que havia labor, havia perseverança, havia uma igreja que de fato ela dava o sangue. É como um jogador de futebol, que ele está lá, ele treina, ele se esforça, ele está no jogo ali, ele se rende, e mesmo aquilo ali, e trabalha, e soa a camisa, mas ele chega ao ponto de às vezes jogar até machucado, por causa do time. Então é um
um jogador que está dando o sangue, que está perseverando, está indo além. Então veja, essa era uma igreja que era assim, de gente determinada, de gente que fazia as coisas acontecerem mesmo, não importa a dor, não importa o sofrimento, eles estavam ali perseverando. Então era uma qualidade dessa igreja, ok? Agora, o que aconteceu com essa igreja? Essa foi uma igreja que a Bíblia diz que eles perderam o primeiro amor. Mas o que é o primeiro amor? Às vezes você tem aquele entendimento de que o primeiro amor, é o amor do novo convertido. Não necessariamente o amor do novo convertido, mas na verdade é o amor pelo qual você foi conquistado, porque você estava em trevas e a luz veio até você. Você não merecia, mas você viu quanto Jesus fez por você. Então esse é o amor de Deus de fato por nós. E quando nós vemos o tanto que Ele nos amou, nós retribuímos em amor, ok? A Bíblia diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Agora, o que acontece ao longo da caminhada cristã? De fato nós somos conquistados por esse amor. Nós fomos até Deus por conta do amor que nós vimos demonstrado ali na cruz, por Jesus, ok? Então Ele nos amou tanto que nós nos rendemos e nós somos salvos. Mas às vezes a mentalidade religiosa quer que agora nós pensemos que nós vamos amá-lo pelo fato de nós fazermos coisas boas a Ele. Então quando que a igreja perde o primeiro amor? Quando nós queremos conquistar o amor de Deus com os nossos atos, com as nossas obras. Como se Deus então agora vai nos amar mais porque nós estamos tendo um bom comportamento, ou vai deixar de nos amar porque nós tivemos um mau comportamento. Veja, não há nada que você faça para que Deus te ame mais, mas também não há nada que você faça para que Deus te ame menos. Ele já te amou por inteiro, ao ponto de entregar seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse é o amor de Deus por você. Então nós precisamos manter esse amor. E a Bíblia diz, para essa igreja, se vocês não se arrependerem, mudar a maneira de pensar, que arrependimento é metanoia, não é verdade? Então a maneira de pensar, eu virei e removerei de ti o candeeiro. E o que é o candeeiro? O candeeiro, nós já falamos aqui, é a igreja. Agora, nós podemos olhar para a história e ver hoje que a igreja deixou de existir em Éfeso. Por quê? Porque eles não mudaram a mentalidade. Por mais que eles eram uma igreja séria, que tinha obras, era uma igreja que também, a Bíblia diz que eles colocavam à prova aqueles que se diziam apóstolos, ou seja, eles realmente checavam se os irmãos ou aqueles líderes de fato tinham obras, sinais que de fato Deus tinha levantado eles. Uma igreja séria. Também tinha um outro aspecto, eles odiavam as obras dos nicolaítas. Mas o que são os nicolaítas? Quando você não vê na Bíblia explicando uma palavra ou um nome, você pode olhar na história o que isso significava, mas também na história não tem nada a respeito dos nicolaítas. Então vamos para o significado da palavra. E nicolaítas significa dominadores do povo. Então aqui diz então que eles odiavam as obras dos dominadores do povo. Quem são os dominadores do povo? Nós sabemos, os clericalistas. O clericalismo é aquele que se acha numa posição superior e ele então quer dominar sobre o povo. E eles aqui, os irmãos de Éfeso, eram aqueles que odiavam o clericalismo. Eles entenderam que cada crente é um ministro e que todos poderiam buscar Deus, todos poderiam ser canal de Deus. Ok? Então é importante que você entenda o que a palavra de Deus está dizendo. Eles então eram essa igreja séria, porém eles perderam o primeiro amor. Por quê? Porque eles agora querem ser aceitos ou amados por Deus pelo aquilo que eles fazem. Cuidado com o legalismo,
Cuidado com aquilo que você quer fazer para que Deus te aceite. Você sabe o que faz você então ter favor e graça? É apenas sua fé naquilo que Cristo fez. E essa é a mensagem que nós vamos sempre falar aqui. Nós falamos a respeito do que Cristo fez. E Cristo já nos amou, se entregando naquela cruz por nós. Aleluia! Glória a Deus! E a recompensa a essa igreja, aos vencedores, ou seja, que guardaram o primeiro amor, é que eles vão alimentar da árvore da vida. Significa que eles vão voltar realmente ali ao propósito original de Deus lá no Éden, que é de fato ter comunhão, de estar com Deus para todo sempre, né? Numa vida realmente eterna, sem pecado, com Deus. Aleluia, glória a Deus. Eles vão ser aqueles primeiros frutos, né, que amadureceram e vão receber da recompensa da parte do Senhor. Por isso, que tenha obras, que você seja alguém que soa a camisa, seja alguém que se entregue pelo Evangelho, mas nunca faça disso um motivo para que Deus te ame mais, mas pelo contrário, Deus já te amou, e você faz apenas por retribuir o quanto você foi amado. Então você o ama agora, porque Ele te amou primeiro. Amém? Bom, essa é a igreja de Éfeso. Vamos para a próxima, a igreja de Esmirna. Fala Esmirna. Então nós temos a primeira igreja de Éfeso, que é a igreja do primeiro século. É importante que eu deixe claro isso. Por quê? Porque cada igreja representa um período da história da igreja. Então a igreja de Éfeso é a igreja do primeiro século. A igreja de Esmirna é a igreja do segundo e do terceiro século. Olha o que a palavra de Deus diz acerca dessa igreja. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então, essa igreja é o retrato da igreja do segundo e do terceiro século. Uma igreja perseguida. Não é? Foi o maior tempo de perseguição. Foi quando os romanos começaram a colocar os cristãos, os que se diziam crentes, para lutar com os leões no Coliseu. E essa era a diversão daquele povo. Assistir os crentes sendo devorados por leões. Dizem que eles deixavam até 2 ou 3 meses os leões sem comer, para que eles pudessem avançar e atacar. Diz a história que chegou um momento de tanta morte ali num dia, que deu sangue nos tornozelos, para você ver o quanto que essa igreja foi perseguida. E essa é então o retrato da igreja perseguida na história. Nunca morreram tantos cristãos por causa do nome do Senhor, não é? Então ser crente naquele momento, ser cristão, era de fato um bilhete para a morte. É por isso que Jesus se apresenta como o quê? Versículo 8, vou ler novamente: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Ou seja, ele foi o primeiro, e ele está no início, mas ele também está no fim. Ele esteve morto, mas agora ele reviveu. Em outras palavras, essa é a esperança para essa igreja. Mesmo que vocês estão morrendo hoje, por causa do nome do Senhor, amanhã vocês vão ressuscitar. E vão ressuscitar como vencedores. Mas diz também que essa igreja era pobre, mas era rica. Pobre no sentido financeiro mesmo, uma igreja perseguida. Mas por outro lado, a Bíblia diz que eles eram ricos. Por quê? Porque a verdadeira riqueza não é o quanto você tem na conta,
mas é o que você tem dentro de você, que é o próprio Deus. Né? Certa vez eu li uma frase que dizia assim: tem pessoas tão pobres, mas tão pobres, que só tem dinheiro. Veja, então a verdadeira riqueza é a riqueza espiritual, e é ela que nós temos, porque um dia nós somos alcançados, na verdade foi nos dado, não é? E essa igreja, então, pobre financeiramente, mas rica para com Deus, era uma igreja que de fato se entregou. Foi um período de 10 dias, o período de 10 dias é um tempo de provação na Bíblia, então foi o que eles passaram, foi um tempo de provação, aquela igreja, mas a Bíblia diz que estava disponível a eles uma coroa. Por quê? Porque eles foram fiéis, e estavam sendo fiéis até a morte, e esse é o princípio pelo qual nós vamos aprender nessa igreja, é que nós precisamos ser fiel até que a morte chegue, temos que permanecer firmes em Jesus, buscando o Senhor, vivendo de fato a nossa vida para Ele. Esse é o ensinamento que nós podemos ter dessa igreja. Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria então de ler a próxima igreja, a igreja de Pérgamo, que é a igreja do quarto século. Apocalipse 2, a partir do versículo 12 diz: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ok? Preste atenção nisso. Então diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos, e praticarem a prostituição. Outra assim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Lembre-se disso, vou falar daqui a pouco. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aleluia, glória a Deus. Então veja, essa aqui é a igreja do quarto século. Éfeso, a igreja do primeiro século. Esmirna, do século 2 e 3. Agora nós temos a igreja de Pérgamo, que é a igreja do quarto século. Bom, essa é a igreja que nós dizemos que houve o casamento do mundo com a igreja. Por quê? Isso foi no tempo do imperador Constantino, em que, romano, ele é romano, e que ele então teve uma visão. Ele estava indo para uma guerra, e ele teve uma visão de uma cruz, e ele ouviu uma voz dizendo para ele: com esse sinal vencerás. Então ele colocou esse sinal no brasão, nos escudos, e foi para a guerra. E ele venceu a guerra. Ao voltar ali, a sua mãe falou a respeito do cristianismo, dos cristãos, e que tinham como sinal a cruz. E então, a partir de então, ele estabeleceu o cristianismo como a religião oficial do império. Então, e aí ele passou a fazer até algumas práticas para que quem se batizasse pudesse então receber pão e dinheiro. Olha só, era a forma com que ele agora queria levar todo o império a se tornar cristão, cristianismo. E aí então nós vemos aqui que Deus, ou Jesus, se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Por quê? Porque uma vez que agora o mundo entrou para a igreja, porque agora todo mundo, por causa do imperador, quer, ou por aquilo que está ganhando, quer participar da igreja.
Antes era uma igreja perseguida, agora é uma igreja que foi elevada a um novo patamar. Claro que não estou falando espiritualmente, porque começou a haver então mistura, começou a entrar um mundo para dentro da igreja, ok? E agora você percebe que o imperador não pode entrar em qualquer lugar. Antes eles viviam nas cavernas escondidos, agora precisa ter os templos. Não é qualquer vestimento que pode chegar até ali o imperador. Precisa mudar as vestimentas dos líderes, para que eles possam falar ali nos cultos. Então veja, muitas coisas começaram a mudar a partir desse quarto século. Foi quando de fato o mundo casou com a igreja. Então Jesus é apresentado como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, que ele separa, né, a coisa de Deus, a coisa do mundo, né? A palavra de Deus diz lá em Hebreus 4:12, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, ok? E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Então, a espada vem para separar, colocar de lado. Esse é o propósito. Por quê? Porque o mundo tinha entrado dentro da igreja, ok? Então, essa espada, essa separação é entre as coisas espirituais e as coisas carnais, entre as coisas malignas, né, e as coisas de fato de Deus, ok? E aqui nós temos o exemplo de uma pessoa que também nós não temos conhecimento na história, e nem mesmo a Bíblia fala dele, apenas aqui, que é Antipas. E Antipas, o nome dele, o significado dele, então nós vamos para o significado, significa contra tudo. Mas contra tudo, apenas por ser contraditório? Não, é contra tudo que é do mundo. Por isso que ele foi perseguido até a morte. Veja, por quê? Porque ali estava Antipas, alguém que era contra as coisas que estavam acontecendo naquele tempo. O mundo entrando para dentro da igreja. Então veja, e aqui nós podemos ver que o padrão de fato que Deus tem para nós nessa igreja, o padrão do vencedor é aquele que se santifica, é aquele que se separa do mundo, é aquele que não traz as práticas do mundo para dentro da igreja, e que faz daquelas práticas como fosse algo normal, quando não é. Então nós precisamos separar daquilo que é santo do profano. Nós temos que de fato viver a santidade que Deus tem para nós, porque Deus que é santo habita em nós, e leva-nos então para o caminho da santidade. Mas uma coisa aqui eu tenho que falar ainda acerca dessa igreja. Essa igreja é uma igreja em que eles já estavam tendo ou ensinavam a doutrina, o ensino dos nicolaítas. Veja que lá em Éfeso, na primeira igreja, primeiro século, eles odiavam as obras dos nicolaítas, do clericalismo. Mas agora, no quarto século, já estabeleceu um ensino da necessidade do clero. Eu não sei se você sabe ou já está percebendo aonde eu quero chegar. O clericalismo se tornou um ensino. Existem pessoas mediadoras entre Deus e os homens. Existem os pastores, os bispos, os padres, que são figuras de pessoas mais próximas de Deus, que podem interceder por aqueles que são leigos, aqueles que não sabem. Ok? Veja, o clericalismo entrou. Então, aqui eles já ensinavam a doutrina dos nicolaítas, a doutrina do clericalismo. Mas nós temos que ser livres em nome do Senhor Jesus. Nós temos que realmente se entregar, para que nós não vivamos uma vida mundana dentro da igreja, em nome do Senhor Jesus. Eu vou parar por aqui nessa aula. Na próxima aula eu vou continuar com a igreja de Tiatira. Até aqui
nós vemos 3 igrejas que já passaram, que não existem mais, mas a partir da próxima, Tiatira, nós vamos ver que essas igrejas, elas existiram lá, nasceram lá atrás, mas que estão até os dias atuais. Você vê no Apocalipse, sempre o 7 é uma combinação entre 3 e 4, ou 4 e 3. Essa é a maneira como Deus estabeleceu. E nós vemos isso com clareza na palavra de Deus. Mas nesse momento eu gostaria que você fechasse seus olhos e deixasse que o Espírito Santo falasse ao seu coração. Nós queremos ser uma igreja que não perdeu o amor. Nós queremos ser uma igreja que permanece fiel até o fim, não retrocede. E temos que ser uma igreja que se santifica, que se separa. Vamos orar. Pai, nessa hora nós queremos de fato andar nesse ensino da palavra de Deus. Queremos ser uma igreja que mantém o amor pelo Senhor, porque nós vemos o tanto o Senhor nos ama, o tanto que fomos amados, e que nós possamos ter esse coração para o Senhor e essa visão correta do amor do Senhor para conosco, e que nós somos limitados e nós podemos amar o Senhor porque de fato o Senhor nos amou primeiro, mas que sejamos uma igreja também que persevera até o fim, até a morte, persevera em buscar o Senhor, em permanecer firmes, fiéis, em fé naquilo que o Senhor pode fazer e vai fazer, naquilo que o Senhor é. Mas também que sejamos uma igreja que se separa, que se santifique das coisas do mundo, que não se entrega a esse mundo, que não traz as coisas do mundo para dentro da igreja, mas que nós possamos manter o nosso coração aquecido nas coisas do Espírito, nas coisas celestiais. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe e até a próxima aula. Não deixe de seguir o pastor Marcos Nogueira no Instagram, @marcosnogueira.usa.